Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula extra. Sou o Dr. Matheus Watanabe e dessa vez a gente vai estar falando sobre interação homem-máquina, mais especificamente voltado para o tema das cores da interface. Vou puxar o slide aqui rapidinho. Bom pessoal, na última aula a gente mostrou por que é importante o usuário ter uma boa experiência utilizando o seu produto digital, né? Vem muito dessa questão da interação homem-máquina, né? Um dos pilares é você ter o design centrado no usuário, o X-Design que a gente citou na última aula, o design centrado no usuário para ele ter a melhor experiência possível dentro do seu produto, para assim você ter um produto de sucesso. A gente também mostrou as questões do Y-Design, a interface do usuário, e agora eu quero aprofundar com vocês o tema de cores em interface. Então, para começar, quais são as funções das cores na interface? Bom, aqui tem os principais, né? Os 4 pontos ali: contraste, hierarquia, informação e identidade. Bom, pessoal, explicando rapidinho aqui um pouco antes, para quem não está familiarizado, a aula extra é uma aula um pouquinho mais curta, para a gente estar abordando alguns temas que não foram tão aprofundados assim na apostila. Hoje eu estou querendo aprofundar o tema de cores na interface. Então vamos começar com a principal função da cor na interface, que seria o contraste, perdão. Então, a função mais importante da cor é criar contraste entre os elementos e permitir diferenciarmos os mesmos. Acertar contraste no texto é essencial para criarmos um site acessível. Pensando também na questão da acessibilidade, pensando para o usuário ter a melhor experiência possível, para estar abrangendo assim, todos os usuários, todos os possíveis usuários para o seu produto. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de um site que vende bicicleta, né? Esse seria um projeto do site da Origamity. Então, ele já gera aquele contraste porque ele traz o tom de amarelo em cima dos tons de preto e cinza. Então, o que está chamando mais atenção aqui, o que está contrastando mais aqui dentro nessa tela? O botão de comprar agora. A intenção desse site, o objetivo desse site é vender bicicleta. Então, claro, para você chamar mais atenção do usuário, você coloca aquela cor forte em cima de um tom preto, né? Gera aquele contraste, você consegue diferenciar muito bem essas cores. Você chama a atenção do usuário para o botão de comprar agora. Ele tem um contraste maior, ele chama mais atenção, você tem mais vontade de clicar nesse botão. Ele está chamando total atenção aqui dentro dessa tela. Também temos as questões de hierarquia na tipografia, que vem ali, por exemplo, Nimbus Start. Você vê que a fonte dela está um pouco mais pesada, né? Ela está em bold e ela está maior, então ela chama mais atenção para o título, né, para o nome ali da bicicleta. Você vê que o preço logo acima não chama tanta atenção assim, né? Ele está com um tom um pouquinho mais cinza. Dentro da hierarquia ele está um pouco mais abaixo. O contraste dele é um pouquinho mais fraco, mas ainda assim você consegue ver ele nitidamente na sua tela. Ele chama total atenção mesmo para o botão de comprar agora. E aqui trouxe o exemplo do site, como ele ficaria se ele não tivesse cor. Não tem contraste nenhum. Parece que tudo tem o mesmo peso.
não diferencia nada, você não chama atenção para o botão de comprar agora, e só se diferenciaria mesmo pelo tamanho das fontes. Então, o preço e o nome da bicicleta chama mais atenção, porque a fonte está em um tamanho maior. Aqui trouxe exemplos de outro site, você vê que ele traz o tom do amarelo em cima de uma tela branca, ele não contrastou muito bem, ele não chama total atenção, mas ainda assim você consegue ver ele. Ele está em uma fonte, né? Ele está o tamanho da fonte está um pouquinho maior. Ele chama mais atenção ali para o título mesmo, o título em preto. O preto em cima do branco, né? A cor preta ali no texto, no corpo de texto, no título, em cima de um fundo branco, ele contrasta, ele tem quase contraste total, né? A gente vai ver depois quais são um pouquinho do cálculo, né? A gente não vai entrar no cálculo específico, mas a gente vai ver que ele tem ali uma tabela de uns números que você tem que seguir para que ele tenha um bom contraste e ele passe na questão de acessibilidade. Então, falando aqui já da acessibilidade, as diretrizes do WCAG definem um cálculo específico que indica se o contraste entre o fundo e a tipografia é acessível ou não. Então, a gente pode ver no primeiro exemplo de adicionar ao carrinho, onde o fundo do botão é preto e o texto é branco. Então, ali, as cores utilizadas do fundo do botão foi o 000 em hexadecimal. Né? A gente até falou sobre isso no nosso projeto de ensino, sobre o Y. Então, ele é o preto absoluto e a cor da fonte ali é FFF, que seria o branco absoluto. Então, ele gera ali no cálculo um número de 21:1. Seria o contraste máximo. Esse é o contraste máximo dentro desse cálculo. Então, todo mundo consegue enxergar, obviamente quem tem nenhum problema de visão, consegue enxergar esse corpo de texto, né? Esse texto em cima desse fundo preto. Logo abaixo dele, a gente já tem o fundo preto ainda, não é o preto absoluto, você vê que ele utiliza o 0 e o E ali no hexadecimal, e em cima dele tem o texto com o hexadecimal de 9C, e eles seriam uma cor cinza, né? No tom cinza. E você vê que ali ele teve uma nota de 7:1, então ele ainda contrasta muito bem, e você pode utilizar essas cores, né? Esse fundo preto e esse corpo de texto cinza, que ainda assim vai contrastar legal, muita gente vai conseguir visualizar tranquilamente. Passou ali no cálculo de acessibilidade. Logo abaixo a gente já tem um botão azul com corpo de texto branco. Ele utilizou o branco absoluto em cima desse fundo azul, e ele conseguiu uma nota de 6,6:1, e você vê que ele tem ali apenas 2 letras A, né? A ali em verdinho. Isso significa que ele só vai ter um bom contraste, assim, uma nota boa no contraste, se você utilizar fontes maiores, se a fonte for maior. Agora, se você reduzir o tamanho dessa fonte e ainda utilizar esse fundo azul, ele já não vai contrastar muito bem e a nota dele vai cair um pouco. Ali, o último exemplo, a gente tem o fundo amarelo com o corpo de texto branco em cima dele, e você vê que a nota de contraste foi uma falha total, teve 1,3:1. Então, significa que o contraste ficou muito ruim. Por exemplo, eu consigo enxergar, mas quem tem problema com visão, às vezes não consegue diferenciar cores, não vai conseguir enxergar o que está escrito ali dentro desse botão. E a cor amarela, ela já é muito clara. Dentro da nossa matiz, ela é a cor mais clara que existe. Então, você colocar uma fonte no branco absoluto, não vai contrastar legal e vai ter uma nota baixa, tendo uma péssima acessibilidade. Aqui, um dos outros pilares das cores de interface é a hierarquia. O uso de diferentes cores de contraste, define a hierarquia da informação na tela. Sem diferenciação, todos os elementos passam a ter o mesmo peso. Então, como a gente mostrou naquele exemplo, não tem cor nenhuma, tudo tem o mesmo peso, não define muito bem a hierarquia. Como dito, a hierarquia ela fica definida por conta do tamanho dos textos e das fontes. Aqui, eu já trouxe o exemplo do Mercado Livre, onde o botão azul ele chama total atenção dentro dessa tela. A hierarquia ficou muito bem definida. O botão azul ali de comprar agora, em cima de todo o padrão ali preto e branco, o azul ele chamou total atenção e na hierarquia ele fica ali no topo. Além de ser um botão grande, azul, contrastando muito bem. Então, quando você bate o olho, uma das primeiras coisas que você vê, lógico, além do preço, que é o que você também está interessado, você vê o botão de comprar agora. Então, ele contrasta muito bem e define muito bem a hierarquia.
A hierarquia também é ali definida pelo tamanho da fonte. Então você consegue olhar o preço tranquilamente. Uma das primeiras coisas que você vê na hora que você acessa esse site seria ali a questão do preço. Ali a gente também tem a questão do frete grátis, ali em verde, ele diferencia um pouco, mas o tamanho da fonte não está tão grande, então ele não fica muito lá no topo, dentro da hierarquia. Então ali, o preço, o botão de comprar agora, seria o que está contrastando bem melhor, gerando a hierarquia também pelo seu tamanho e pela cor que utilizou. As cores na interface também servem para passar informação, para transmitir a informação, né? Então, essa informação depende da cultura e de experiências anteriores do usuário. Aqui trouxe o exemplo, né, das cores verde, vermelho, amarelo e azul, né? Por conhecimento de mundo, por experiências anteriores do usuário, o verde significa sucesso, finalizado, prosseguir, online, aberto, ativo, novo. Então, geralmente, quando você realiza alguma ação dentro de um site, dentro de um produto, ele te retorna algo com cor verde, na sua cabeça você pensa, pô, finalizei com sucesso, minha ação foi bem sucedida, eu posso prosseguir, né? Quando você está ali, por exemplo, num chat, vamos supor, o chat do Facebook, ali, um Messenger, se tem alguém com a bolinha verde ao lado do perfil dela, significa que ela está online, que ela está disponível ali no momento para estar conversando, enfim, ou que ela já está com o Messenger aberto. O vermelho já acaba indicando falha, erro, offline, ou que algo está cheio, ou, por exemplo, o armazenamento, né, o disco rígido, o seu HD. Se ele aparece ali com a barrinha em vermelho, significa que ele está ficando cheio. Ou questão de alerta, às vezes do nada aparece algo vermelho na sua tela, já chama total atenção sua, você pensa, oh, pô, tá acontecendo algo de errado aqui, enquanto eu estou utilizando esse produto, esse site, enfim, ou que algo é proibido, que algo está desativado, ou que algo está escasso. Também temos a cor amarela, que significa atenção, falha, erro, ou ação requerida, quase cheio. Então, quando você está mexendo ali no site, aparece às vezes algo amarelo, ele não vai chamar sua atenção direto, mas pensa, pô, tem algo aqui para eu prestar um pouco mais de atenção, algo pode estar perto de dar errado, né? Ou algo falhou, algo deu erro, mas não foi algo tão crítico. Então ele acaba utilizando a cor amarela. Temos também a cor azul para notificações, links e ação. Geralmente, ele é muito utilizado nos links, né? Quando você está visualizando um corpo de texto e tem alguma palavra escrita em azul, né? Por exemplo, todo corpo de texto está em preto e alguma palavra em si ali ou alguma frase está em azul, você sabe que se você passar o mouse em cima dela, você pode clicar e você vai ser redirecionado para outro site. Alguns sites podem ter o seu próprio sistema de informação, como é o caso do site da Globo, perdão, do G1, né? Então aqui, qual o sistema de informação aqui ele utilizou com as cores? O que está em vermelho é tragédia, o que está em verde seria relacionado a esporte, e o que está em laranja seria questões de entretenimento, fala sobre a novela da Globo, enfim, essas questões dos famosos. Então, quem está acostumado a utilizar o G1 vai sair ali no site só batendo o olho e no que está na cor que interessa. Por exemplo, quero só saber de futebol. Então, eu vou ali rodar o site só vendo as notícias que estão em verde. Pô, eu quero saber o que está acontecendo de tragédia, informações importantes no mundo, né? Não só tragédia. O G1 utiliza muito a cor vermelha. Então, quando eu vou passar no site, eu vou só visualizar os títulos, né? As manchetes que estão com a cor vermelha. Não precisa ficar olhando uma por uma, assim, às vezes vendo algo de futebol que eu não queria ter visto. Então, eu só passo o site, vou ali rodando o site, só prestando atenção no que está escrito em vermelho. Isso já é para quem utiliza frequentemente o G1 já está acostumado com isso. E um dos outros pilares das cores na interface seria a cor também serve para definir a identidade da interface e da marca. Criar essa identidade visual da sua marca. No site da Americanas, por exemplo, o vermelho é utilizado para reforçar a ideia da identidade da marca. A gente falou que a cor vermelha ali, por conhecimento de mundo, né, por experiências anteriores do usuário, seria algo relacionado a erro. Aqui já seria a cor da identidade visual da marca, o vermelho, da Americanas. Então, tudo ali no site, que seria um botão principal, eles colocam com a cor vermelha. Então, por exemplo, no Mercado Livre era azul, aqui no site da Americanas está em vermelho. Ali o botão de comprar, o botão de OK, eles já utilizam a tonalidade vermelho. Bom, pessoal, tem muita coisa legal para falar sobre as cores, né? Eu trouxe especificamente as cores na interface e um pouquinho dos pilares dela, né? A gente poderia falar sobre paleta de cores, enfim, vários outros assuntos, né?
como é a escala HSL, como que calcula hexadecimal, enfim. E eu queria trazer essa aula extra para lembrar da importância de você utilizar uma boa paleta de cor na sua interface. Não é só você simplesmente chegar, eu quero que o meu site tenha cores laranjas e você sai só tacando laranja por aí, sem se importar com o contraste. Você vê que gera uma experiência ruim para o usuário. Às vezes ele não vai conseguir enxergar o que está escrito, vai ficar muito difícil de ler, ele vai sentir dificuldade, às vezes até dor de cabeça, com muita cor, com muita claridade, assim, cores estourando. Então é muito importante também a gente pensar nas cores, né? Quais são as importâncias das cores na interface para a gente definir uma boa paleta de cor para o nosso site e pensar na melhor experiência possível do usuário. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos, tá? Não se esqueçam de preencher a lista de presença. Ela está disponível aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo descanso, ótimos estudos e até breve, pessoal. Muito obrigado.